A polícia conclui que a japonesa morta em Abadiânia também foi vítima de estupro. Em Rio Verde, a polícia apreende mais de 3 toneladas de drogas sendo transportadas em comboio numa rodovia. Ladrões fazem um limpa numa loja de Jataí e o dono do comércio decide fechar as portas depois de ficar sem mercadoria. E a morte de um dos maiores jogadores de futebol da história. Ao longo da carreira, Diego Maradona também deixou sua marca em Goiânia. Das 9 vezes que Maradona jogou no Brasil, 4 foram aqui no Serra Dourada. O Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 6h34. Saiu o laudo da morte de uma turista japonesa. O corpo dela foi encontrado nas terras da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, criada por João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. A Liz Mendes está ao vivo com mais informações, porque, Liz, então a mulher não morreu por enforcamento, como disse o homem que está preso e teria confessado esse crime. Boa noite para você. Pois é, Rosane, essa história ficou ainda pior, viu? Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o resultado do exame cadavérico feito na vítima pela Polícia Civil de Abadiânia, a causa da morte foi uma pancada na cabeça. Ela não foi morta por enforcamento, como ele havia dito no primeiro depoimento. Ela foi morta, a causa da morte dela foi essa pancada na cabeça, um traumatismo craniano. Só que aí, depois do resultado desse exame, a polícia voltou a ouvir o Rafael Lima da Costa e ele, nesse novo depoimento, confessou que antes de bater na cabeça da mulher, ele teria a estuprado. Então agora ele foi indiciado por estupro, latrocínio e também por ocultação de cadáver. O corpo da turista japonesa que estava aqui no Brasil há 2 anos fazendo um tratamento espiritual continua no IML aqui de Anápolis, aguardando os trâmites legais para a liberação do corpo. A Embaixada do Japão no Brasil conseguiu localizar a família dessa turista, que nomeou também uma pessoa, um representante, para poder fazer essa retirada aqui em Anápolis. Rosane. Tá certo, Liz. Obrigada pelas informações. A gente, inclusive, mostrado aqui, né, essa situação. Olha, a Polícia Civil de Formosa falou hoje sobre o desaparecimento da jovem Natália Nunes de Moura. Ela saiu de casa no dia 2 de outubro e não foi mais vista. Vamos ao vivo, então, conversar com o Marcos Moreira, que tem os detalhes dessa investigação. Marcos, afinal, o que os delegados disseram nessa coletiva? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Nós falamos ao vivo aqui de Formosa, onde aconteceu agora há pouco essa coletiva de imprensa. E a Polícia Civil confirmou aí que os vestígios encontrados num corpo, tirados de um corpo no final de outubro, são mesmo da jovem Natália Nunes. A Natália sumiu, desapareceu no dia 2 de outubro, depois de ter saído para se encontrar com a pessoa e nunca mais foi vista. Familiares buscaram notícias dessa jovem dias depois e a Polícia Civil então começaram as buscas. No dia 28 de outubro, um conhecido da Natália foi preso e é apontado agora como principal suspeito de ter matado a jovem, já que ele teria sido visto conversando com a Natália no dia que ela desapareceu. Ele está preso aqui em Formosa. A polícia, pelo estágio avançado aí do corpo da jovem, não sabe ao certo quais seriam as causas da morte e nem também a motivação que esse suspeito teria para matar a jovem. O caso agora já foi concluído pela Polícia Civil e passa para o Judiciário. Rosane, volto com você. Obrigada, Marcos. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, cerca de 3 toneladas de maconha e skunk foram apreendidas. A droga estava sendo preparada para distribuição em todo o estado. Toda essa pilha de drogas estava escondida entre Rio Verde e Montevidéu. Cerca de 3.000 quilos de maconha. Os policiais do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar encontraram os suspeitos no início da manhã e foram recebidos a tiros. Chegando no local determinado, notou-se ali que havia várias pessoas e vários veículos. Iniciou-se aí uma progressão, quando várias pessoas aí saíram desbaratinadas aí em direção à mata,
Conseguimos aí fazer a detenção aí de 5 pessoas. Os criminosos se preparavam para fazer o transporte de toda essa quantidade de drogas. Para isso, eles usariam vários veículos. As caminhonetes também foram apreendidas pelos policiais do COD. 2 carros e 4 caminhonetes foram levados para a delegacia de Rio Verde. Depois da troca de tiros, algumas pessoas conseguiram fugir na mata. A droga está à disposição da justiça e deve ser incinerada. Também teve apreensão de droga em Anápolis. A Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 4 quilos de cocaína escondidos em uma caixa térmica. O passageiro de um ônibus de 22 anos fazia o transporte do entorpecente. Ele disse que receberia uma quantia em dinheiro para levar a droga até o Ceará. Na região do entorno, 5 toneladas de drogas entre maconha, cocaína e crack foram incineradas hoje em uma empresa de Santo Antônio do Descoberto. Para transportar toda essa carga, a Polícia Civil teve que organizar uma operação. Um comboio foi montado para escoltar o caminhão carregado. Um comerciante decidiu fechar a loja de roupas depois que bandidos levaram quase todo o estoque. Ana Paula Moreira está chegando ao vivo para contar essa história. Ana Paula, boa noite para você. Que desesperador para esse comerciante, hein? Com certeza, né, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos devem ajudar a polícia agora na investigação e a localizar os suspeitos, né? Esse crime aconteceu durante a madrugada no setor Vila Brasília, aqui em Jataí. Foi durante a madrugada, eles arrebentaram o cadeado, conseguiram entrar na loja e levaram tudo que eles conseguiram nessa loja que vende roupas, calçados e acessórios. O dono do estabelecimento conversou com a gente, ainda muito abalado. Ele contou que tinha aberto essa loja há pouco menos de 45 dias, disse que teve um prejuízo de quase R$10 mil e por isso ele disse que fechou as portas, primeiro porque ele não tem mais mercadoria para vender e também porque ele não consegue mais trabalhar ali por causa da segurança do local. Pelas redes sociais, ele anunciou que estava fechando a loja e vendendo o que sobrou. Um fato que já se repete porque outros comerciantes ali do setor também já fecharam as portas por essa questão da insegurança. Um fato bastante preocupante, né, Rosane? A Polícia Civil diz que está investigando esse caso agora. Que situação. E logo agora, né, gente, perto das festas de fim de ano, às vezes estava na expectativa de vender bem, né, de fazer um pezinho de meio, o ano foi tão difícil. Obrigada, viu, Ana Paula, pelas informações. A seguir, ladrões invadem uma usina em Goianésia e roubam fios de cobre. Em Anápolis, a Justiça autoriza o retorno de aulas presenciais em 20 escolas particulares. Agora são 6h41, já a gente está de volta. Jornal em Anguera de volta, agora são 6h44. Bandidos furtaram cerca de 500 metros de fios de cobre de uma usina de cana-de-açúcar lá em Goianésia, no Vale do São Patrício. Eles teriam invadido a sede da empresa para cometer o crime. A Liz Mendes está de volta com mais informações sobre esse caso. Liz, conta pra gente qual o tamanho do prejuízo, você já tem aí? Olha, Rosane, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$60 mil. De acordo com os relatos dos funcionários que chegaram pela manhã para trabalhar nessa usina e perceberam a invasão, eles falaram para a polícia que os ladrões entraram lá no local depois que eles cortaram a cerca elétrica, escalaram o muro, desligaram também o sistema de alarme e aí puderam roubar os 500 metros de cabos de cobre, né, dando esse prejuízo aí no valor de R$60 mil aproximadamente. A polícia foi até o local, fez perícia, fotografou, conversou com os funcionários para conseguir aí alguma pista para identificar esse ladrão ou esses ladrões, né? A polícia ainda não sabe ao certo o número de invasores lá dessa usina. A gente também tentou contato com a direção dessa empresa para ter mais informações sobre essa invasão, mas nossas ligações não foram atendidas. Um susto e um prejuízo danado, né, Rosane? Ah, com certeza. Obrigada de novo, Liz, pelas informações. Olha, foram presos os 2 suspeitos de matarem um PM aposentado em Alvorada do Norte. O crime foi hoje cedo. Os detalhes de como foi essa prisão, quem traz pra gente é a repórter Daiane Jardim. Daiane, boa noite para você. Ei, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, os 2 suspeitos foram encontrados no início da tarde pela Patrulha Rural da Polícia Militar, lá mesmo em Alvorada do Norte. Eles estavam em um hotel.
No momento da abordagem, houve confronto, troca de tiros entre a PM e os suspeitos. Um dos suspeitos foi encaminhado para o hospital, o outro foi levado imediatamente para a delegacia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, ele deve ser ouvido ainda hoje e tão logo outro suspeito seja liberado, também deverá ser encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Só para a gente lembrar, esse crime aconteceu hoje pela manhã em Alvorada do Norte. O sargento aposentado Arnaldo Moraes foi baleado na porta de casa quando saía para fazer uma viagem. Ele morreu imediatamente após receber disparos de armas de fogo. O que a polícia sabe até o momento é que ele foi abordado por um carro branco e esses disparos saíram de dentro do carro, mas a polícia ainda não tem informações de quantas pessoas estavam dentro deste carro, nem o que poderia ter motivado o crime. O sargento Arnaldo Moraes estava aposentado havia 2 anos e deixa esposa e 2 filhos. Rosane. Tá certo, Daiane. Obrigada, viu? Notícia triste, né, gente? Um funcionário terceirizado da Enel morreu em Goiânia num acidente enquanto trabalhava. Ele fazia a troca da rede de baixa tensão, que, segundo a Enel, estava desenergizada. Mas, por causas ainda desconhecidas, o colaborador recebeu uma descarga elétrica da rede de média tensão, que estava próxima a ele. A descarga foi de aproximadamente 13.800 volts. O Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimar o colaborador, mas ele não resistiu. A Enel diz que lamenta profundamente o acidente envolvendo o colaborador da empresa prestadora de serviço e falou que está acompanhando o caso e que está prestando toda a assistência necessária, inclusive psicológica, para toda a família da vítima. Em Rio Verde, na região sudoeste, a Secretaria Municipal de Saúde fez um levantamento para detectar a incidência do coronavírus na população. O Eduardo Idaló já está aqui me esperando, ele tem os detalhes. Conta para a gente como é que foi que aconteceu esse levantamento, Eduardo. Boa noite para você. Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje, durante todo o dia aqui em Rio Verde, os agentes de saúde percorreram os bairros. 700 amostras de sangue foram coletadas de moradores que permitiram fazer parte desses testes. Essas amostras agora elas seguem para análise e o resultado deve sair até sexta-feira de manhã. Esse número ele é muito importante porque ele dá um panorama geral de como está a pandemia na cidade. Essa é a 6ª fase do estudo. A última aconteceu ainda em outubro, quando mostrou que 20% da população aqui de Rio Verde, ou seja, cerca de 70 mil pessoas, já tiveram contato com o vírus da Covid-19. As autoridades de saúde dizem que quanto maior esse número, melhor, porque, pelo menos teoricamente, isso demonstra que mais gente está imune à doença. Até agora, aqui em Rio Verde, 316 pessoas morreram por causa da Covid-19. Rosane? Obrigada, Eduardo. Quanto mais informações, melhor, né, gente? Ainda mais porque tem se falado uma possível segunda onda. Muito importante isso aí. Agora, olha, falando em pandemia, em Anápolis, 20 escolas particulares de educação infantil recorreram à justiça para retornar às aulas presenciais, depois que a prefeitura flexibilizou os decretos em outubro. Hoje, elas foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça. Salas e brinquedotecas vazias. Essa realidade faz parte de um cenário comum a muitas escolas durante a pandemia que começou em março em todo o país. E para ver esse ambiente movimentado novamente, a Associação de Escolas Particulares de Anápolis teve que brigar na justiça e conseguiu a autorização para funcionar depois da flexibilização anunciada pela prefeitura da cidade no mês de outubro. Hoje em Anápolis, até o circo, você pode levar a sua criança. Você pode levar a sua criança num parque, no cinema, no shopping. O único lugar que você não pode levar hoje em Anápolis é na escola. A decisão do desembargador Gerson Santana Sintra autoriza o retorno das aulas para alunos de 0 a 5 anos em 20 escolas particulares. Mas elas devem retornar às atividades de forma gradual e com limitação a 30% da capacidade de cada uma. Escola, por exemplo, dos 120 alunos matriculados na educação infantil, apenas 40 vão poder voltar aos encontros presenciais. Quando chegarem aqui, eles vão encontrar um ambiente bem diferente. As mesas e cadeiras vão ter que estar assim, a 1 metro de distância uma da outra, e a partir dos 2 anos,
toda criança tem que usar máscara. Cada escola vai conversar com a sua comunidade escolar, os protocolos, né, nós já são conhecidos, né, e aí nós já estamos em fase final de preparação, estamos prontos para abrir amanhã. Né, algumas escolas já estão prontas, outras vão abrir na segunda-feira, e aí vai de cada escola também de conversar quem é que vai voltar. Como é 30%, a gente voltaria com aqueles que estão mais precisando. Na decisão, o desembargador ainda determina o não compartilhamento de material, o uso de álcool gel para higienizar as mãos, tanto das crianças como dos funcionários, e o cumprimento de todos os protocolos exigidos pela vigilância sanitária. E caso haja um aumento no número de casos da Covid-19 no município, a decisão pode ser revogada. Lembrando que a decisão é liminar e ainda cabe recurso. A Procuradoria do município de Anápolis diz que vai analisar se a liminar está baseada em critérios técnicos do ponto de vista epidemiológico. Só após esta análise, o município vai decidir se apresenta recurso ou não. E agora está na hora da gente conferir como é que fica o tempo amanhã em Goiás. A temperatura continua subindo e a umidade do ar baixando em várias regiões do estado. Amanhã não deve chover nas regiões oeste, sudoeste e sul. Nas demais, tem previsão de pancadas de chuva em áreas isoladas. Em Goiandira, a temperatura fica entre 20 e 33 graus. Lusiânia registra máxima de 29, com umidade do ar em 30%. A chuva deve aparecer em Pirenópolis, que registra máxima de 30 graus, e em Campinorte, onde a umidade do ar chega a 35%, com temperatura de 32 graus. A seguir, a morte de um dos maiores jogadores de futebol, Maradona também deixou sua marca em Goiânia. O Serra Dourada é o estádio onde ele mais atuou aqui no Brasil. Agora são 6h53, já a gente volta. O segundo turno das eleições municipais acontece nesse domingo e aqui em Goiás tem votação em Anápolis e Goiânia. O aplicativo e-Título pode ser usado pelo eleitor para saber onde vota, como documento de identificação e também para justificar a ausência. Mas atenção, porque tem prazo para baixar o e-Título. O Bruno Dourado é quem explica melhor essa história para a gente. Boa noite, Bruno. Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, quem ainda não tem o aplicativo e-Título, o prazo para baixar e cadastrar o aplicativo termina no próximo sábado. No primeiro turno das eleições municipais, muita gente reclamou das falhas apresentadas pelo aplicativo. O presidente do TSE disse que as falhas se devem ao grande número de downloads feitos no domingo de eleições. Bom, pelo aplicativo é possível então se identificar na hora de votar. Para o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral, dá para justificar também a ausência do voto. Para baixar o aplicativo e-Título é só fazer o download gratuito nas lojas virtuais de aplicativo. Para validar o aplicativo é preciso então preencher os dados corretamente. Se houver alguma informação diferente, o sistema não aprova a solicitação. Reforçando então, para quem não tem o aplicativo e-Título, o prazo termina no próximo sábado. Rosane, volto com você. Obrigada, Bruno. Um dos maiores jogadores da história do futebol morreu hoje. Diego Maradona teve uma parada cardiorrespiratória. O craque argentino teve uma ligação forte com a cidade de Goiânia. Maradona era a grande estrela da Copa América de 1989, disputada no Brasil. A Argentina estava no grupo B, com sede em Goiânia. O craque estava no auge da carreira, fazendo história no Napoli, da Itália. E 3 anos antes ficou consagrado, com o bicampeonato mundial da Argentina em 86. Nas quartas de final contra a Inglaterra, um dos capítulos mais importantes da história desse mito. Ele fez os 2 gols da vitória por 2-1. O primeiro, com a mão, valeu. Depois, o baixinho de 1,65 m ainda disse que foi la mano de Dios, a mão de Deus. O segundo, partindo do campo de defesa, é considerado um dos gols mais bonitos de todos os tempos. Os 3 maiores clubes do estado postaram nesta tarde homenagens a Maradona. O Atlético ilustrou com a maior conquista do craque.
O Goiás usou uma foto dele treinando na Serrinha, no período em que esteve em Goiânia. E o Vila lembrou de um dos jogos que o Camisa 10 fez no Serra Dourada. Uma bela apresentação da Argentina, Maradona. Dom Diego Armando Maradona jogou 9 vezes no Brasil durante a sua carreira. 4 delas foram aqui, no Serra Dourada, pela Copa América de 89. Foi o estádio onde ele mais atuou no país. Nosso repórter cinematográfico Laércio Santana registrou na época o talento genial em campo e a personalidade forte fora dele. Maradona se irritou com a proximidade da câmera. Maradona chegando, já observando, já chegando do treino, né, para ir pro hotel. E o auxiliar na época usava iluminação, galera, assim, tipo um cruzeta, tipo uma cruz. Cruzetão com 5 lâmpadas. A dona chegou e o cara pegou e ligou a luz. Acho que ela assustou, né, com aquele tanto de luz, que antigamente tinha que usar muita luz, senão essas câmeras não... Aí o Maradona assustou, já empurrou a minha câmera. Não quero ser filmado, não quero ser filmado. Naquele ano, o Brasil foi campeão da Copa América, mas milhares de goianos, inclusive eu, um adolescente fã de futebol, tivemos o privilégio de ver essa lenda de perto. E a nossa imagem do dia é uma homenagem aos doadores de sangue. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E lá em Catalão, olha lá, cerca de 30 policiais militares foram ao Hemocentro da cidade. Com a chegada do fim de ano, as doações diminuem, mas a procura aumenta. Por isso, a PM convocou todo o efetivo para doar até o fim de dezembro. Que sirva de exemplo também para outras pessoas, né, gente? Agora, 7 horas em ponto. Uma boa noite para você. Um beijo, um cheiro. A gente encerra hoje com imagens ao vivo de Rio Verde. Tchau, até amanhã.